Oi, gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre o internamento no sistema de trânsito Cefaz Amapá, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente, este é um vídeo de extrema relevância que muita gente vem me pedindo. Albert, grava como é que está acontecendo hoje no Amapá os procedimentos de trânsito. A gente sabe que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade nesses procedimentos de internamento de carga. Eu estou trazendo aqui para vocês as principais dicas, procedimentos que estão acontecendo atualmente no estado do Amapá. Já gravei vídeos aqui no canal da J Soluções sobre substituição tributária, sobre ICMS de FAO, enfim, sobre vários procedimentos. E agora eu vou falar um pouquinho do procedimento de trânsito. Muito bem, gente. Internamento no sistema de trânsito Cefaz Amapá e procedimentos de ICMS substituição tributária. A gente tem que sempre entender, gente, que trânsito de mercadoria tem um procedimento a ser seguido. ICMS e substituição tributária é uma forma de recolhimento do ICMS. E aqui neste vídeo eu vou trazer primeiro a situação para vocês. O internamento da carga no Amapá é feito através do Manifesto de Documentos Fiscais, o MDFE. As transportadoras, em geral, vão gerar esse manifesto, esse documento eletrônico, com as informações daquela mercadoria, certo? E nesse momento, o sistema do fisco estadual, que é o GETRAN, Sistema de Desembaraço de Carga, vai fazer a verificação e a fiscalização documental, certo? Através deste manifesto. Muito bem, aí o transportador, certo? Vai direcionar as informações ao fisco, certo? Então, muito bem, você cliente aqui no Amapá, entrou em contato com o seu fornecedor lá em São Paulo, certo? O seu fornecedor emitiu a nota fiscal, fez o procedimento inicial da SUFRAMA e repassou a carga para a transportadora fazer a entrega. E a transportadora veio se deslocando, chegou aqui no nosso estado do Amapá, tem que fazer o desembaraço desta carga e esse desembaraço vai ser feito pela transportadora e vai ser feito através deste manifesto. Chegando nessa primeira etapa, gente, isso é importante. Observe aqui essa situação, gente. Após o internamento, serão geradas as unidades de carga em vistoria, que são parametrizadas de acordo com cada canal. Agora eu vou explicar cada canal no qual a sua mercadoria pode cair, certo? Dependendo da situação de como está a sua carga para ser desembaraçada. Muito bem, primeiro canal, canal verde. O fisco determinou que esta mercadoria tem que fazer a parte verificação documental. Então, a regularidade documental é atestada de forma integral, ficando autorizado o desembaraço. Ou seja, não tem nenhuma pendência com aquela carga, está tudo ok, tudo certinho. Canal verde. Canal verde, o transportador já identifica que está tudo regular perante esta carga, certo? Canal vermelho, será realizado um exame documental pelo agente do fisco com exigência de documentação. Opa! Caiu no canal vermelho esta mercadoria, está faltando alguma coisa, tem alguma pendência para regularizar. Falta, por exemplo, uma GNRE, uma guia de recolhimento da ICMS substituição tributária, por exemplo, certo? Nesse caso, se cair no canal vermelho, a transportadora vai informar ao cliente aqui no Amapá e ao próprio também fornecedor para identificar qual pendência para buscar essa documentação e resolver esta pendência. Canal cinza, será realizado o exame documental pelo agente do fisco de fiscalização com exigência documental e verificação física necessária. Houve mais um acréscimo de uma informação. Além da verificação documental daquela mercadoria no canal cinza, precisa identificar uma fiscalização física para verificar se aquela mercadoria está de acordo com o que está no documento fiscal, enfim, peso, medida, quantidade, se aquela mercadoria realmente é aquela mercadoria que está no documento, enfim. Além dessa parte documental, também será analisado fisicamente esta carga.
E mais um canal aqui, gente, canal amarelo, tá? Após análise documental, foram encontradas pendências de recolhimento de ICMS, tá? Alguns exemplos, ICMS-ST, que vem acontecendo bastante agora aqui no estado. Lembrando que vai acontecer isso por segmentação, de acordo se esse produto é substituição tributária ou não. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas aqui para vocês, certo? DIFAL consumidor final, valor agregado, antecipação e etc. Se você, por algum motivo, não cumpriu com o recolhimento do ICMS, consta no canal amarelo, consta pendência. E esse aqui é um momento crucial, certo? Para você resolver esta pendência, certo? Recolher o imposto se realmente não foi recolhido, certo? Apresentar o comprovante se está sendo recolhido, ou então divergência dos valores dos cálculos, por exemplo. Digamos que veio calculado a substituição tributária um valor de R$10.000, mas o cálculo no qual o fisco identificou era R$50.000. Então, isso tudo neste momento o fisco verifica, certo? Nesse desembaraço, de acordo com o canal que cair, no caso aquela mercadoria, vai identificar o procedimento a ser seguido. De Alves, resolvi a pendência, vai para o canal verde, está regular, mercadoria, procedimento liberado. E o principal, que é aqui, gente, que eu vou falar aqui para vocês, essa observação. Somente após a vistoria e solução das pendências, será gerado o selo fiscal eletrônico de desembaraço. Isso é um ponto importantíssimo. Lembra que antigamente o Estado, ainda naquele processo anterior de vistoria nos postos fiscais e nas barreiras, era carimbado pelo fiscal daquela região? Nesse caso agora, hoje, o desembaraço, dando a chancela daquela mercadoria, é o selo fiscal eletrônico de desembaraço, tá certo, gente? Então, qualquer mercadoria que passar por um processo de fiscalização tem que ter o selo fiscal, certo? Conforme o decreto 1173 de 2016, artigo 13 do regulamento do ICMS-Amapá, o selo fiscal é obrigatório, tá, gente? Obrigatório, visto que ele te dá a autenticidade daquele documento, ou seja, ele está chancelando que aquele documento que foi feito a vistoria direitinho, está tudo ok, certo? Ele controla, ele também é o controle de documentos fiscais, então é um item obrigatório, certo? Do desembaraço do selo fiscal eletrônico de bens e mercadorias provenientes de outras unidades da federação. A operação interestadual passou por alguma barreira fiscal, aeroporto, rodoviária, enfim, aquaviário, trevão, enfim, todos esses procedimentos onde tem entradas de mercadoria através das transportadoras, você tem que fazer o desembaraço aduaneiro, verificar em que canal e assim sucessivamente fazer a liberação do selo fiscal, ok? Mas, gente, ponto importante, o selo fiscal é gerado, a transportadora entrega a carga? Beleza, selo fiscal gerado, transportadora entrega a carga. Um detalhe, Albas, o fisco pode reter uma carga? Muito bem, isso é uma discussão muito grande, né? Então, nesse caso, pode ser que ele não tenha realmente a autoridade de reter uma carga, mas ele não vai gerar o selo se tiver pendências relacionadas ao selo fiscal, né? Não vai liberar o selo fiscal se tiver algum tipo de pendência tributária. Então, acaba aqui amarrando aqui, gente. Se você está com pendência, você não libera o selo fiscal. Aí tu vai dizer, ó, bicho, não liberando o selo fiscal, o que isso pode me ocasionar? Muito bem, a maioria dessas mercadorias ingressadas para o livre comércio, que é Macapá e Santana, possui um incentivo fiscal que precisa ter o selo para desembaraço dessa carga e fazer o trâmite na SUFRAMA. Sob pena, inclusive, se caso não cumprir com este procedimento, ser multado e até devolver o incentivo fiscal. Então é muito importante você, sim, gerar o selo fiscal, fazer o trâmite de liberação da carga, consequentemente também fazer o trâmite da SUFRAMA, porque uma coisa interliga a outra, certo, gente? Então, o transportador até pode te entregar a carga, mas vai estar aí com a pendência do selo, certo? Existe um prazo legal de até 120 dias
a partir da emissão do documento fiscal para você fazer esse processo de internamento, tá? E, gente, ICMS substituição tributária, hein? Esse vídeo é importante, além da gente falar do trâmite do desembaraço desta carga, de acordo com o canal, né? De acordo com como está acontecendo dentro do nosso sistema de trânsito aqui no Amapá, a gente tem que falar também do ICMS substituição tributária, porque eu tenho observado que ainda vem gerando dúvidas de muitos contribuintes em geral, certo? E é importante a gente frisar aqui, gente, alguns conceitos que eu vou estar passando aqui para você saber se cabe ou não substituição tributária em relação ao seu produto, tá certo, gente? Primeiro de tudo, o que é esse bendito aqui ICMS substituição tributária, né? Que a gente falou aqui, se tiver pendências, vai estar no canal amarelo aqui. Muito bem, é um ato de transferir, certo? Eu sempre falo, substituição tributária. Você tem essa caneta aqui, gente. Você tem aqui uma empresa no Amapá que vende caneta para o consumidor final, ok? Mas ele compra essa caneta lá de São Paulo, certo? Ele compra lá de São Paulo, que é o fornecedor da empresa aqui em Macapá. Nesse caso, ato de transferir, existe uma normativa, certo? Que vai determinar, dizendo o seguinte, São Paulo, essa empresa de São Paulo, quando você for mandar essa canetinha aqui para gente, manda a caneta, você vai pagar o ICMS próprio desta operação, mas além do ICMS próprio, você vai ter que calcular o ICMS substituição tributária para o estado de destino, ou seja, aqui para a minha região do Amapá, certo? Ou seja, além da canetinha aqui de R$10, você vai ter que calcular, por exemplo, mais de R$1 de ICMS substituição tributária, que será repassado para o estado de destino. Então, por isso que eu digo, é um ato de transferir, certo? Você está transferindo a responsabilidade para o fornecedor, certo? Então, consiste em obrigar alguém a pagar através de lei. Então, eu marquei aqui, é importantíssimo, gente. Muita gente questiona, Albert, substituição tributária é legal? Existe normativa para isso? Sim, gente. Substituição tributária é um ato legal, existe previsão constitucional, lei complementar, regulamentos, protocolos, convênios. Lógico, tem que verificar se aquele seu produto, se aquele seu segmento é ou não substituição tributária. Isso tem que ser checado, lógico, né? Através de lei, não apenas o imposto da operação própria. Qual é a operação própria? É a operação interestadual, gente. 4, 7, 12, dependendo da região, dependendo se o teu produto é importado ou não. Esta é a operação própria da operação interestadual, certo? Mas também as operações posteriores. Então, lembra que eu falei o exemplo da caneta? Que nesse caso, você aqui, empresa de Macapá, quando ia vender para o consumidor final aqui, essa caneta, você nesta operação teria que recolher o tributo, né? Lembrando que nessa cadeia toda, quem sempre paga o tributo é o consumidor final. Lembrando que o ICMS é um imposto indireto, certo? Ele está embutido nos custos dos produtos, ok? Então, mas também operações posteriores. Então, o fornecedor iria calcular uma operação que iria acontecer posteriormente, que seria a venda da empresa aqui de Macapá para o consumidor final, né? Ou seja, a lei altera a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária conferido a terceiros. A empresa aqui de Macapá que comprou a caneta lá do fornecedor de São Paulo, ele está transferindo a responsabilidade a terceiro, que justamente é o seu fornecedor, na retenção e recolhimento do ICMS através da substituição tributária. Legal, gente? A gente já falou bastante sobre esse tema, eu só estou reforçando aqui esse conceito para que fique mais claro e evidente o que é a substituição tributária neste vídeo, certo? Mas é importante a gente destacar aqui, gente, para a gente entender se o fisco está fazendo procedimentos certos, se o fisco está tomando as medidas necessárias e, principalmente, você fazendo de maneira correta juntamente com o seu fornecedor. Então, assim, importante a gente saber aqui no cálculo de ICMS substituição tributária. Contribuinte substituto, contribuinte substituído e consumidor final. Gente, dentro do processo da substituição tributária, a gente tem que entender toda essa cadeia aqui.
Por que entender essa cadeia? Gente, a gente sabe que para recolher o ICMS substituição tributária, você precisa desta figura do contribuinte substituto. Por quê? O imposto que é nosso, que a gente teria a obrigação tributária de recolher, de fazer a apuração não cumulativa do débito e crédito, foi transferido ao contribuinte substituto, que é o seu fornecedor lá em São Paulo. Dei o exemplo do fornecedor dessa canetinha lá de São Paulo, certo? E o substituído é você aqui em Macapá, você como cliente comprou do seu fornecedor lá em São Paulo, certo? Você é um varejista que vende aqui canetinha, certo? Então, você nesse caso vai ter que transferir ao substituto tributário a responsabilidade de apuração e recolhimento do ICMS substituição tributária. Ele é o terceiro envolvido nesta operação. A operação que seria entre nós aqui em Macapá e ao cliente, né, a venda, foi transferida a responsabilidade desse recolhimento desse tributo ao terceiro, que é o fornecedor. Ele que vai fazer esta apuração. Então, é item obrigatório desse entendimento, certo? Outra questão importante a gente entender que isso aqui, gente, preste muita atenção porque isso aqui é crucial. Aqui vai determinar se a mercadoria vai se encontrar no canal amarelo, ou seja, passivo de resolver as pendências, ou no canal verde se está tudo ok e está liberada essa carga, certo? Então aqui, se houver protocolo, convênio, primeiro vamos entender o conceito protocolo, convênio. Protocolo são acordos de ICMS substituição tributária, só vale para os estados envolvidos, ou seja, estados signatários. Por exemplo, se essa caneta aqui, se existe um acordo, um protocolo determinando que a mercadoria, quando vier de São Paulo para o Amapá ou do Amapá para São Paulo, a obrigatoriedade de se calcular, já vir retido o ICMS substituição tributária, então ele é um estado signatário, ou seja, existe um acordo, existe uma normativa, existe um ato, uma lei, um procedimento que é obrigado a ser seguido, certo? Então, quando essa caneta vier de São Paulo para o Amapá, tem que enviar o preço da mercadoria lá, os R$10 da canetinha e mais o cálculo do ICMS substituição tributária para o estado de destino para onde a mercadoria está sendo enviada. Porque existe um acordo, existe um protocolo, existe uma normativa que tem que ser seguida, certo? E convênio tem validade nacional, ou seja, todos os estados da federação adotaram aquele procedimento. Se eu comprar, por exemplo, cimento, convênio, muitos estados do Brasil aí adotam aí o recolhimento de ICMS por substituição tributária. Agora, Albert, não tem um acordo com São Paulo em relação a esse produto. O fornecedor ele é obrigado a calcular a substituição tributária para a gente? Não, gente. Lembra, através de lei, transferida a responsabilidade de terceiro, se não tem acordo, se não tem normativa, é não signatário. Sendo não signatário, nesse caso, não cai no canal amarelo, não é passivo de retenção e a mercadoria é liberada canal verde. Aí tu vai dizer, Albert, morreu aí a operação? Não. Aí nesse caso, pelo fato de ser não signatário, aí sim você tem um prazo de informar no seu SPED fiscal, certo? E recolher dia 10 do mês subsequente, ok? Então, se for signatário, você vai ter que recolher no momento da entrada do estado. Se for não signatário, você pode recolher o ICMS no dia 10 do mês subsequente através da apuração do seu SPED fiscal, certo, gente? Então tá aí talvez a grande diferença, o grande X da questão que vem causando bastante transtorno aí, certo? Então, gente, se for signatário, já tem que vir um cálculo da substituição tributária diretamente do fornecedor. Se não vier o cálculo, vai estar retido no canal amarelo e, nesse caso, tem que se calcular ou pedir para o fornecedor mandar a guia de recolhimento de lá para poder fazer a liberação do selo fiscal e, assim, nenhuma pendência com esta carga, certo? Regra geral da substituição, gente, para você saber, para você ler e estudar. Seguinte, convênio ICMS 92 de 2015 e hoje, atualmente, o convênio ICMS 142 de 2018. Lá estabelece todas as regras da substituição tributária, inclusive por segmentação, material de construção, material eletrônico, material de limpeza, enfim, existe um rol, uma lista
de segmentos, por NCM, por descrição de produto, por CERT, detalhadamente se aquele produto é substituição tributária ou não. Por isso que é importante, gente, o cadastro daquela nota fiscal, daquele documento fiscal, está todos os detalhes de NCM, CERT, GTIM, todas essas informações para preenchimento da nota. Aí tu vai dizer, Albert, como é que eu vou saber se aquele produto é substituição tributária ou não? Isso depende dos cadastros. Independente se está no rol daquela lista. Você vai ter que baixar aqui o convênio 142, pegar no decreto do Amapá, que é no regulamento do ICMS, o decreto 5.097, que determinou o convênio 142 em nosso regulamento, certo? Então, determinando exatamente, anexo por anexo, segmento por segmento, se aquele produto é substituição tributária ou não. Por exemplo, segmento de material de construção, existe uma lista de produtos, um rol lá de vários produtos que são substituição tributária. Aí tu vai dizer, são todos? Não, pode ser que tenham umas exceções, mas tem uma lista enorme, diversos segmentos lá em relação a esse produto é ou não substituição tributária. Lembrando que observe se existe o acordo, o protocolo ou convênio com aquele determinado estado que você está adquirindo aquele produto, certo? Mas antes de a gente encerrar esse vídeo, eu quero dar dicas para a gente calcular ST, certo? Primeiro, observar o estado de origem e destino. É signatário? Beleza. É não signatário? É outro procedimento. É signatário? Tem que enviar o cálculo da substituição tributária do estado de origem para o estado de destino. Tranquilo? Isso é procedimento obrigatório. Observar no cadastro, gente, o NCM, o CERT, o GTIM, ou seja, está na lista do ICMS-ST? Se está na lista, tem CERT, tem NCM específico para isso, tem GTIM específico para isso. Produto ST tem que ter o CERT, certo? Albert, existe produtos não ST que tem CERT? Não, gente. O CERT é o código especificador da substituição tributária. Ele tem que estar no rol daquela lista lá, tá certo? Observar a descrição de acordo com o segmento. Então, a descrição é importante também, certo? A descrição do item, se está no segmento, no protocolo, no convênio, no regulamento, certo? Determinando se aquele produto é substituição tributária ou não, tá? Às vezes, a descrição, por exemplo, no protocolo está assim, manteiga até 1 kg. Está na lista da substituição tributária. Mas, na tua mercadoria que você comprou, manteiga de balde 5 kg. Aí não está no protocolo essa manteiga de balde de 5 kg. Então, nesse caso, só é a manteiga de 1 kg. A manteiga, no caso de 5 kg, já não entra no rol da lista. Então, isso é muito importante, observar esses detalhes, certo? Observar também, gente, o regime tributário de apuração do teu emitente, do teu fornecedor, do teu substituto. Se ele é normal, se ele é do simples, porque isso influencia na MVA. MVA original e MVA ajustada. Sabe? Nós sabemos que quando você compra de operações interestaduais de 4, 7 ou 12, você tem que ajustar a MVA, certo? E se você compra do teu fornecedor emitente empresas do simples, não há de se falar em MVA ajustada, você vai trabalhar com MVA original, beleza? Essa dica é importante. Observar, como eu falei aqui, MVA original e MVA ajustado. E por último, a dica, gente, observar os benefícios fiscais. A gente está numa área de livre comércio, certo? Onde o preenchimento correto destas desonerações de ICMS, de IPI, PIS, COFINS e outras despesas como frete, enfim, isso em tudo influencia no cálculo da substituição tributária. Então, esses detalhes são importantes. Às vezes o cálculo está errado, ou para maior, ou para menor, por algum problema relacionado aos benefícios fiscais, certo? Consequentemente, se você preencher errado, ou então deixar de dar algum benefício, vai influenciar no cálculo da substituição tributária, certo? Lembrando que a substituição tributária, fazendo um cálculo muito simples, você vai pegar o preço do produto, certo? Vai desonerar os impostos que você obteve e vai ser a base de cálculo. Aí você vai aplicar MVA, certo? Vai aplicar a alíquota de 18%, que em regra geral aqui é a alíquota interna do Amapá. Pega o crédito da origem, crédito presumido, abate e a diferença você recolhe, certo? Mais ou menos assim o cálculo da substituição tributária, a operação não cumulativa de débito e crédito, certo? Crédito da origem, a operação interestadual 4, 7 ou 12
e o débito do destino aplicando a margem de valor agregado, que é MVA, correto? Então, a substituição tributária, de uma maneira geral, é isso, gente. Se você tem pendências, tem que identificar o cálculo da substituição. Tem que pedir para o seu fornecedor. Você aqui, comprador aqui no APA, já olha, esse produto aqui está no rol da lista da substituição tributária. Aqui o segmento de material de construção, ele consta no rol. Então, nesse caso, entre em contato com o seu fornecedor, seu substituto, diz, olha, o produto X lá, além da mercadoria, tem que se calcular a substituição, senão vai ser retido aqui em Macapá, certo? Vou cair aqui no canal amarelo. Nesse caso, se houver retenção, você vai ter que resolver a pendência para poder ser liberado e designar para o canal verde e a liberação do selo fiscal. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.